Nós confiamos, irmãos. Deus quer que sejamos fiéis para que possamos receber da bênção dos céus, porque Ele é fiel. Essa fidelidade, irmãos, não tem nada a ver com a parte monetária, tem a ver com a nossa vida ligada a Jesus. E a prova da nossa fé está nessa vida terrena, onde a gente vai ser esses escolhidos, sendo esses escolhidos, para que a obra continue e Deus, como esse grande Deus recompensador, traz a nós aquilo que nós mais viemos precisar. Amém? E nós confiamos. Nós vamos falar hoje, sim, estamos praticamente encerrando o mês de outubro, não é? Porque hoje é quarta-feira e domingo nós vamos estar em casa orando e à noite deixo para os irmãos que se fosse fazer um culto doméstico ali na sua casa, para a gente manter toda essa nossa cultura de adoração a Deus, não é? Costume de orar, de cultuar em nosso lar, abençoar o nosso lar. Cada um de nós, quando estivermos nos nossos lares, um abençoa o lar do outro, a família do outro, que também está ali naquele mesmo momento orando e cultuando a Deus. Hoje nós vamos estar falando, irmãos, de uma coisa importante, que os dias que nós estamos vivendo, o mundo está tentando nos levar a desobedecer a Deus. É notório, na vida diária, mesmo de cristãos ou não cristãos, a desobediência, ela tem crescido num nível assustador. E nós sentimos mais ainda quando ouvimos de algum dos nossos irmãos no dia a dia da vida, nesses 4 cantos da terra, que está enfraquecido, que está fugindo das coisas de Deus, que está desobedecendo. E isso entristece a nós, porque sabemos que nós temos um ofício para manter a comunhão, para manter essa ligação entre nós todos como irmãos com Deus nos céus. E quando uma parte desse corpo se afasta, todo o corpo sente. E nós temos esse compromisso de estarmos exortando, orando e buscando, não é? A levar palavras de ânimo, de força, para que a gente continue firmes e seguros. Não temos que nos assustar com algumas situações adversas que podemos ver, porque as Escrituras nos deixam conscientes e seguros. Nesses últimos dias, tudo o que aconteceria, que é toda a escatologia das Escrituras, esses dias presentes que estamos vivendo e os dias vindouros, tudo isso as Escrituras vai nos mostrando. Seria momentos intensos de aflições. E a gente está vendo a verdade das Escrituras. Outra coisa, quando Jesus disse que abreviaria os seus dias, a gente está vendo como os dias estão sendo abreviados. Esse mês esse ano praticamente está indo embora. Só falta 2 meses para a gente vencer mais esse ano. Mas se cumprindo, tudo está se cumprindo. Essas pelejas, essas situações difíceis, a nação que nós somos, dessa pátria, ainda aqui enquanto estamos terrena, também escrito dos problemas, das lutas, do pecado, e é o que nós estamos vendo, terríveis, não é? A gente está vendo hoje coisa na política brasileira que jamais a gente poderia ver, situações como uma pessoa, um ser humano, tão arrogante, não é, tão destemido, que é esse ministro do STF, que está causando, desafiando tudo e todos. Eu fiquei imaginando assim, conversando com Deus, querendo entender como um ministro está superando até o presidente da República. Eu digo, meu Deus, que autoridade tem um presidente de uma nação?
Porque, irmãos, não queremos tratar de política, mas queremos tratar dos assuntos dos últimos dias. E que isso está hoje, não é, no momento, está acontecendo. Da gente ver a desobediência, de ver um homem destemido de Deus, o outro que é o candidato, desafiando Deus. Eu vi hoje, ele falando com sua própria boca. Eu não faço política, eu não trabalho com política, mas esses assuntos a gente tem que tratar para a gente entender. O que eu quero dizer dentro de tudo isso é que nós temos que nos manter tranquilos, ter a consciência daquilo que nós estamos ouvindo e vendo, pelo conhecimento que nós temos das Escrituras Sagradas, para a glória de Deus, que Deus tem nos ensinado pela sua palavra, e a gente tomar as posições certas, tomar a direção certa. Não é emoções, nós não vivemos de emoções, nós não somos Roberto Carlos. Ele é quem vive de emoções, nós não. Nós vivemos da razão, a razão é a verdade é Deus. Jesus disse para aqueles homens, prosélitos fariseus, e conhecereis a verdade vos libertará. Apesar que essa palavra, até o ímpio desconhecido das Escrituras fala essa palavra, para tentar se confortar. Mas a gente tem uma saída, eu estava conversando com a irmã hoje. Quando alguém que a gente sabe que está num caminho totalmente diferente, diz, e conhecereis a verdade vos libertará. Eu digo, por isso que eu estou me libertando de você. Porque eu estou vendo a verdade em você, o seu erro e a sua direção errada. Eu estou vendo a verdade que você está errado. Porque eles tudo falam isso. Esse verso está na boca de todo mundo aí. Mas o que nós queremos falar, irmãos, é de uma coisa importante para a nossa vida. A vida de santificação, ela é declarada na fidelidade. Vocês concordam? Porque se você entrou nesse processo de santificação, você se arrependeu, você se regenerou, você foi justificado e entrou no processo da santificação. Então, quem é santo é fiel. Em que sentido a gente pode raciocinar? Na obediência a tudo que Deus ensina como servos escolhidos que somos. Nós somos famílias diferentes, transformadas. A gente pode compartilhar dessa forma, porque é uma realidade. Jesus o quê? Nós somos arrancados do mundo. Nós somos escolhidos. Talvez doa para alguém que ainda não tomou essa posição, mas ele tem toda a oportunidade de também ser. Às vezes a gente fica querendo ficar receoso de falar algo dessa maneira, querendo entender que o ímpio vai contrariar, mas a palavra de Deus é para nos contrariar, para trazer a alegria. Ela nos entristece e traz alegria, porque vai nos levar a mudar de vida, a deixar aqueles costumes pagãos, a deixar aquela vida dissoluta e passar a ter uma vida santa, uma vida de obediência e temor a Deus, uma vida de fidelidade. É o que nós vamos entendendo. Essa nossa fidelidade, ela tem que ser real. Nós falamos a semana passada sobre a vida de integridade e fidelidade, não é? O cuidado de Deus, da família, foi no domingo de noite. De manhã nós falamos sobre isso, não foi? Se eu não me lembro bem, foi isso aí. De uma vida de integridade e fidelidade. E nós precisamos, irmãos, servir com fidelidade, deixando o lado material. É difícil a gente entender isso? Ter essa vida de fidelidade deixando o lado material? Queremos entender um pouco melhor? Quando a gente ver alguém sair em um cacife, que é o caixão, a gente pode ver ele levar nada que ele construiu na terra com ele? Não leva nada. Tem um carrão bonito. Mas a gente vê no caixão que o carro não cabe. Não vai. Vai ficar para quem está vivo. Uma casa, uma mansão linda, maravilhosa. Ela não vai no caixão. Nada vai, a não ser a nossa vida
de fidelidade a Deus. É onde o nosso espírito já sai daqui do nosso corpo quando falecemos, dormimos, falar uma palavra mais confortável, dormimos, o espírito volta para aquele que nos deu o espírito, que é o nosso Deus eterno, e o que a gente leva é tudo aquilo de santidade, de obediência, de pureza, de fidelidade que vivemos, que é os tesouros guardados nos céus, aonde nós vamos desfrutar deles. Então a nossa vida de fidelidade, ela tem que ser real. E nós não podemos ser fiel em algumas situações das nossas vidas. A fidelidade, como até voltando a falar da integridade, ela tem que ser completa. Porque Deus, ele é completo para conosco. Deus, as promessas de Deus é para todos aqueles que fazem parte da nossa vida. Na igreja, todas as famílias. No nosso lar, todas as bênçãos é para o lar. Lembre-se que o apóstolo Paulo, falando sobre família em 1 Coríntios 7, ele vai falar que o marido ou a mulher que é um cristão, ele vai abençoar o seu lar, ele vai abençoar aquele outro que não é. Está vendo como nós devemos permanecer na igreja, para que aqueles outros nossos familiares sejam alcançados, porque eles já são abençoados. Eu lembro da minha vida, quando meus familiares cristãos se envolveram com Jesus, os livramentos que eu tive, que na época que eu vivi lá fora eu não sabia o porquê. Hoje eu sei. Por causa dos meus familiares que estavam ligados a Cristo, eu fiz parte das promessas de Deus e ganhei a graça de Deus, a dádiva do livramento por causa dos meus familiares. E essa fidelidade vai trazer essa bênção para o lar, para a família, para a nossa vida de prosperidade. Não podemos deixar também de compartilhar, servindo com fidelidade e deixando o materialismo. Porque nós temos que ter a consciência que Deus sabe que dessa vida terrena, nós temos necessidade para sobreviver. E tem situações que nós necessitamos dessa bênção material. Mas é entender, deixando o materialismo, que essa parte material vem dos céus, provém de Deus. Ele não diz que é o supridor para tudo de nossa vida. Porque nós também entendemos situações de alguns que ele aproveita a sua vida terrena, até muitos cristãos fazem isso, e se solta na área material, e daqui a pouco a gente vê o prejuízo. Daqui a pouco a gente vê as pessoas desesperadas em situações difíceis e apertadas, porque não esperou do Senhor chegar até ele e ele se antecipou. É como aquele adágio popular. Ele passou o carro diante dos bois. Se você sabe, se você botar o carro diante dos bois, quem vai puxar esse carro? O boi vai atropelar o carro, se o carro estiver na frente dos bois. Não é dessa forma. Quem puxa o carro é os bois, não é o carro na frente dos bois. Então a gente vai entendendo isso. Tudo dentro desse controle, dessa direção de fidelidade, na confiança plena que aquilo que você, na sua vida terrena, necessita, Deus vai estar na providência. Tudo aquilo que nós ouvimos durante esse mês, encerrando hoje, a questão da oração, nós vamos lembrando sempre do que está escrito. Se clamar, Deus diz, eu respondo. Disse Jesus, se você pedir, eu dou. Se você buscar, você me encontra. Se você bater, eu abro. Tudo isso, essas palavras têm que estar gravadas no coração da gente, para que a gente possa continuar nessa direção perfeita, sem erros. É impossível não errar. Não, não é impossível. Nós não chamamos Deus o Deus do impossível? Então não é impossível a gente errar. É preciso que a gente se familiarize, é preciso que a gente obedeça mais, é preciso que a nossa fé cresça mais para que a gente não peque. O que foi que disse Jesus lá em Mateus 24? É aquele que persevera até o fim. Jesus não foi homem igual a nós?
A igreja crê? Se não crê, tem que se converter. E Jesus mostra o momento que ele teve fome, o momento que ele teve sede, o momento que ele teve cansaço, o momento que ele teve seus sentimentos quando chorou. Então, Jesus tinha as necessidades que nós temos hoje, mas a sua confiança, a sua obediência àquele que ele enviou ao Deus Pai, lhe levava a ele vencer em todas as situações que ele precisou. Mas Jesus não pecou, ele foi obediente integralmente a Deus. Ele foi fiel a Deus em toda a sua vida, em todas as suas situações. Lembra que ele foi convidado por Satanás a fazer aquilo que Deus não tinha determinado. Lembra que Satanás mandou ele, você não é o filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Jesus tinha poder de fazer isso? Tinha. Mas ele não estava na ordem. Não era a ordem do Pai que lhe enviou para ele fazer. Queremos falar da fidelidade. Jesus não quis aparecer, eu faço mesmo. Às vezes tem algum crente que quer mostrar alguma coisa. O diabo disse, se jogue daqui, isso tudo está lá em Mateus 4. Se jogue daqui, desse monte. Porque os anjos vão lhe aparar lá embaixo. Ele não fez, ele poderia. Mas ele não estava na autoridade de fazer. O que eu quero puxar para a nossa atenção é a nossa fidelidade a Deus em todos os sentidos da vida. Nós falamos domingo de manhã sobre Ananias e Safira. Que castigo doloroso para eles. E ainda tem instituições que contraria a palavra de Deus, que diz que o Novo Testamento não fala de dízimo, não fala de oferta. O caso de Ananias e Safira é que eles não devolveram o que era de Deus. Quiseram devolver pela metade. Um mentiu, depois o outro veio e também mentiu. Morreram todos os dois. Que não é isso que eu quero falar agora, mas me lembrando da fidelidade. E nós precisamos ser fiel, ouvindo, estudando, compreendendo a palavra, para na prática ser real da nossa vida. Veja que tudo a Bíblia tem respaldo para a gente não pecar, para a gente ser fiel. O que foi que Tiago disse sobre isso? Estamos ouvindo aqui agora a palavra de Deus, mas ela não pode ficar aqui na atmosfera, como um vapor que vai desvanecer. Não, ela tem que encontrar um lugar no coração da gente. É quando eu falo da leitura da Bíblia, quando a gente faz em casa, ela não pode ser uma leitura dinâmica, como você lê uma revista qualquer, ou um jornal, viu a notícia, está tudo bem, tive conhecimento e joga fora. A palavra de Deus é diferente. A leitura ela tem que ser indutiva, ela tem que mexer com você, ela tem que lhe induzir a posições. Ela tem que colocar em posições que Deus quer que você esteja, como o escolhido, como o santo fiel dele, que nós somos. Ela tem que nos colocar nessas posições. Nós precisamos reconhecer. Você lembra de domingo de noite que nós falamos no texto de Gênesis, que capítulo? Quem lembra? Não tem nada aqui escrito. Que capítulo? No capítulo 6. O verso 7 vai dizer que Deus se arrependeu daquele que ele criou. O verso 7. Então, por que Deus se arrependeu daquele que ele criou? Se ele ama nós, mas foi um arrependimento que ele criou da posição de infidelidade que aquele povo tinha tomado diante de Deus. O nome disso é infidelidade, eles desobedeceram. Compreendemos que Adão e Eva foram infiel a Deus? Eles desobedeceram o que Deus ensinava. E qual foi o final desses infiéis? Foram tristes, dolorosos. Por que Saul sofreu tanto? E pagou um preço altíssimo com sua própria vida? Se Deus lhe deu a honra de ser o rei de Israel, mandou Samuel ungir,
A sua infidelidade fez com que Deus dissesse a Samuel: vá lá e tire de volta a unção que eu dei para ele. Quer dizer, o poder que Deus deu a ele, Deus mandou tirar. Tudo isso, irmãos, é para a gente refletir hoje. Deus não é mau, Deus não é cruel, Deus não é perverso, Deus não põe doença em ninguém, nem Deus mata ninguém. Tudo isso vem pela infidelidade, pelo pecado do homem. Por quê? Porque Deus é justo e é santo. É a justiça de Deus. Como você ouve tantas pessoas dizerem: o amor de Deus é tremendo. Deus não vai se incomodar com isso. Sabe o amor de Deus onde está? É na sua justiça. O amor de Deus não está nas coisas erradas. Deus continua amando o homem, mas ele só é salvo se ele se arrepender da injustiça, se tornar justo. Lembra do texto áureo da Bíblia? Para todo aquele que nele crê. Então não é para todo mundo, é para quem é fiel. Quem crê é fiel. Para todo aquele que nele crê não pereça, quer dizer, não morra. João 3,16, né? Lá no meio do verso. Então a salvação é para os fiéis, não é para todos. É para quem é fiel. Se você quer a sua salvação, diga: não quero como já tenho. Então, pela sua fidelidade. Então ele quis, então ele é salvo. Mas tem outros que não querem. A gente tem que entender isso. A gente não pode entrar no estado de sentimento com peninha de quem não quer. Se a bênção é para todos que querem, todos que crerem, aquela pessoa só precisa crer, só precisa querer, só precisa ser fiel. Dá para a gente raciocinar bem e fazer grandes concertos em nossas próprias vidas. Essa confiança plena faz você ser fiel a Deus. A sua confiança nas promessas de Deus lhe leva a sua fidelidade a você ver Deus abrir as janelas dos céus e lhe derramar a bênção que você precisa. Então o materialismo tem que estar longe do espiritual. Nós temos que servir com fidelidade, sabendo, crendo e confiando nas promessas de Deus. Aí você é fiel, porque você sabe que Deus vai lhe trazer respostas. Deus, por natureza, ele é recompensador. Deus, por natureza, ele é abençoador. A gente sabe disso por experiência pessoal de cada um. Se eu for contar as bênçãos aqui, a gente vai passar outubro, novembro, dezembro, vai entrar no próximo ano, das bênçãos que Deus derrama sobre nossas vidas. Gente, nós não recebemos mais ainda, porque muitas das vezes nós somos infiéis, nós desobedecemos. Mas veja o quanto Deus é fiel, mesmo a gente sendo infiel, ele ainda nos abençoa. É para a gente ir refletindo, para que a gente possa ter essa vida aperfeiçoada dentro da nossa fidelidade. 1 Timóteo capítulo 6, do verso 8 ao 11, está escrito assim. 1 Timóteo capítulo 6, do 8 ao 11. Tendo sustento e com que nos vestia, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam o homem na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé, e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Tu, porém, ó homem de Deus, foge dessas coisas. Antes, segue a justiça, a piedade e a fé e o amor, a constância e a mansidão. Amém? Está claro, não está, irmã? Dentro de todo esse prólogo que nós fizemos, o texto bíblico, a contextualização falada antes até de ler o texto, porque eu já tinha estudado o texto, não é?
está dentro dessa conduta perfeita que precisamos ter de fidelidade. E um verso que vai nos chamar muito a atenção é o 10. Alguém leia o 10, não coloque aí não, eu quero que leia da Bíblia aqui. Alguém. O verso 10. Está vendo que o dinheiro que vem pela ambição, pela avareza, pelo erro, dói, traz problemas terríveis, se torna mal para as pessoas? Nós estamos vendo isso no dia a dia da terra? Na vida de muitos? Estamos. Dinheiros que vêm ilicitamente, por coisas enganosas, por mentira, por fraudes, por corrupções, só traz mal. Porque nós temos um salário que nós recebemos, mas vem de Deus. É isso que nós temos que entender, que servindo com fidelidade, deixando o materialismo, vendo que Deus traz ao nosso desejo e à nossa necessidade diária, aquilo que seja bom e que permaneça, que não traga nenhum mal. O que Paulo ensina para Timóteo é que ele observe essa situação. Que o dinheiro que vem por meios errados só vai trazer dor de cabeça. Quantos vocês conhecem hoje que estão presos, que estão em situações difíceis por buscarem por caminhos errados? Deixa eu pegar aqui um negócio aqui, viu, irmão? Que o bichinho começou a me incomodar. A máscara coçando aqui meu rosto. Então, meus queridos irmãos, não é difícil a gente entender. O que é que Paulo fala nesse verso 8, meus queridos amados irmãos, na última frase, na parte C? Que estejamos contentes. As últimas duas palavras desse verso 8, na minha versão, é estejamos contentes. O que que Paulo quis dizer para Timóteo? Ele, como almejava o episcopado para cuidar de ovelhas, e o que Paulo passava da sua experiência para ele, para que Timóteo levasse aos servos do Senhor, que eles deviam estar satisfeitos em todas as coisas essenciais dessa vida, eles estivessem satisfeitos. Quais são as coisas essenciais dessa nossa vida hoje terrena, no dia a dia? O alimento, o vestuário, como já falei, e o teto, a nossa moradia. Mas vocês vão entendendo pela vida prática, que hoje aqui estamos nessa terra, que muitos ainda estão insatisfeitos. Mas Paulo diz que esteja contente. Ele diz, estejamos contentes com tudo aquilo que nós temos, com tudo aquilo que Deus tem nos dado. Vamos voltar àquele adágio popular? Não passar o carro diante dos bois, senão o boi vai atropelar o carro. Quer dizer, o problema vai chegar em nós, se nós fizermos diferente, se nós exagerarmos, se nós excedermos situações da vida terrena, na área financeira, em situação de alguma coisa da administração do seu lar. É como disse todos esses versos que nós lemos. Vai ser coisa danosa para a família, vai ser coisa de prejuízo para a família. É o que a gente precisa ter esse cuidado. E se vier, irmãos, outra coisa, nessa área financeira especificamente, devemos confiar nas providências de Deus. Olha, Deus é tremendo, porque Deus nos conhece desse fio do cabelo aqui da cabeça até o dedinho do pé. Foi Ele que nos fez. Ele nos conhece por dentro e por fora. Ele sabe da nossa necessidade, Ele sabe o quanto nós somos limitados. E Ele sabe que tem muitas das vezes que a gente faz como Eva, escapa daquilo que foi determinado no lugar onde nós estamos e sofremos o pecado. Hoje não foi o dia de Eva,
Hoje o nosso dia é diferente. Nós temos a graça, a oportunidade de nos redimirmos, de observarmos a lei de Deus e nos corrigirmos e nos arrependermos. E Deus perdoa. Mas nós não podemos facilitar nessas situações e buscarmos esse controle da nossa vida financeira. A vida financeira, irmãos, quando ela está mal administrada, traz danos terríveis para a família, para o casamento, para os filhos. É confusões e mais confusões, e até morte nós já ouvimos. Até morte nós já ouvimos, de famílias serem assassinadas por causa dessa área financeira. E outros que suicidaram-se, empresários, por causa do descontrole na vida financeira. Então, a palavra de Deus nos orienta a isso, a nos contentar com aquilo que Deus tem nos dado, estejamos contentes, disse o apóstolo Paulo. Então, irmãos, mesmo nessa área financeira, nós devemos confiar. Vocês lembram como Deus foi chamado quando Abraão foi fazer o holocausto do seu filho, que ia imolar o seu filho lá no altar? O nome que Deus recebeu naquele lugar por providenciar a ovelha para o holocausto, qual foi o nome que Deus recebeu? Jeová Jireh, o Deus da providência. O Jeová Jireh é o nosso Deus hoje em todas as áreas de nossa vida. Na nossa vida financeira, na nossa vida familiar, na nossa vida da igreja, na nossa vida do trabalho. Deus é o Deus da providência. O que cabe a nós é nos contentar com tudo que nós temos e aguardar no Senhor. Ele é o Deus da providência. Dá para que a gente possa entender? Se fugirmos, não aguardarmos por Deus, nós estamos desfazendo aquilo que é atribuído a Deus, o Deus que vai providenciar tudo para nós. Se nós tomamos a nossa própria providência, a nossa própria direção, estamos dizendo a Deus que não estamos confiando nele, que não esperamos nele. E a gente tem que refletir muito sobre isso, meus amados irmãos. Então, amados, precisamos trabalhar, precisamos servir a Deus, precisamos de ajudar os necessitados com as nossas contribuições, devolvendo tudo aquilo que não é nosso. Por que é que muitas das vezes o crente usa aquilo que não é dele? Porque tem uma má administração, porque é desobediente a Deus, que não teme a Deus. Se Deus é o dono dos dízimos, pertence a Ele, nós temos que devolver. Agora reflita um pouco na sua fé. Por que Deus quer os nossos dízimos? Se Ele é o dono de tudo. Dá para a gente fazer uma reflexão breve. Deus quer apenas provar a nossa fé. Deus quer apenas ver que confiança nós temos nele. Porque Ele diz pela boca do profeta que vai abrir as janelas dos céus e derramar aquela bênção que você jamais imaginaria. Onde está a nossa confiança? Os dízimos não nos pertencem. O dízimo é do Senhor. Os dízimos é de Deus. Tem que devolver. O pastor não está fazendo apelo para que sustente seu salário. O pastor não está fazendo apelo para que ele beneficie. Nós estamos fazendo um apelo de obediência a cada um de nós, a Deus, para que nossas bênçãos sejam multiplicadas pela nossa fidelidade, pela nossa obediência e temor a Deus. É esse o apelo que Deus quer de nós. É isso que Deus quer, que sejamos fiéis e tire o olho do materialismo. Quantos pega seu dízimo e usa em outras coisas terrenas no seu bem-estar?
Ah, Deus sabe que eu estou precisando disso. Isso é enganação do diabo. A providência de Deus é diferente. Ela vem pela sua fidelidade. Ela vem pela sua obediência. Ele quer que nós sejamos obedientes à palavra dele, à ordem. Quando o verbo lá em Malaquias 3, 10, esse verbo está no imperativo, ele trazei, é uma ordem, ele está mandando. Ele não está pedindo a ninguém. Ou ele está dizendo, se você pode, traga. Ele não está dizendo isso, ele está mandando, ele pode, ele é o dono. E ele é o dono para ver sua fé, para lhe abençoar muito mais do que aquilo. É essa vida de santidade que faz com que você seja fiel. Aquele que é santo é fiel. Porque ele compreende bem, ele discerne bem pelo Espírito Santo. Quem já viu Deus comprando nos botequins, nos shoppings, nas lojas? Deus não vai lá comprar. Quem vai somos nós. E como é que eu tenho que pagar com aquilo que é de Deus? Eu tenho que pagar com o meu salário, que Deus me dá. Mas o dele eu não posso deixar de devolver. E ele vai me multiplicar, é palavra, é promessa de Deus, porque eu fui fiel, porque eu fui obediente. E devolvi aquilo que era dele. Os ricos, meus irmãos, caem em tentação. No verso 10, o apóstolo Paulo diz assim, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Se você olha para os ricos, você vê isso. O que é que a palavra de Deus diz que os ricos? Vem, quem lembra? Sim, mas é uma outra palavra. Que é mais fácil, sim. Mais fácil. Sabe o que é? Camelo não tem uma corcunda? Na entrada de Jerusalém tem um arco, onde se passa por ali, chamado de agulha. Então um camelo não passa por ali por causa da sua carcunda. Então essa palavra mostra, metaforicamente, que é mais fácil um camelo passar por ali do que o rico entrar no reino dos céus. Então, meus queridos, o rico, ele se condena por si mesmo. Paulo afirma que todos aqueles que querem enriquecer, caem nos laços e nas suas próprias ciladas, porque busca meios ilícitos. Eu vejo hoje, tem crescido muito ali no calçadão, você passa por lá, um bocado de jovem, tudo fazendo propaganda de empréstimo. E aí não é emprestar no cartão. Olha, mas é assim, ó, se você for pegar o bilhete de todos, você sai com o bolso assim, ó, daqueles papelzinhos para lhe dar empréstimo. Às vezes eu falo alguma coisa, eu digo, Deus me livre e guarde, você quer me botar eu lá no fundo do poço? Porque ali é um convite para levar as pessoas a se afundarem. Eles não vão emprestar de graça para ninguém. Eles vão querer lhe cobrar uma boa parte ali em cima daquilo que você levar. Então veja como nós temos que estarmos atentos e buscarmos primeiramente o reino dos céus, em tudo aquilo que a gente venha precisar no decorrer da nossa vida. É o que Jesus disse. Vocês lembram muito bem, Mateus 6,33, não lembra aí, irmão Zelane? Comece. Então, como é que nós fugimos desse ensino de Jesus? Ele disse, se você buscar, ele vai lhe dar aquilo que você vai precisar. Não é promessa de um pastor, não é promessa de uma placa de igreja, é promessa de Deus, do seu Filho Jesus Cristo. Busque primeiro o caminho certo, a justiça é o caminho certo, o reino de Deus e sua justiça, as coisas certas, porque as outras coisas Ele cuida para você. A fidelidade,
a sinceridade, a lealdade a Deus. Nós temos que observar isso. Irmãos, uma verdade dentro, servindo com fidelidade e deixando o materialismo, é que a avareza e a infidelidade é abominação para Deus. A avareza e a infidelidade é abominação para Deus. Pare e pense nisso. Pare e reflita. Olha o que disse Jesus, registrado por Lucas, capítulo 18, verso 24 e 25. Vendo Jesus que ele ficara muito tempo triste, disse: quão dificilmente entrará no reino de Deus os que têm riquezas, porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Está vendo? É Lucas 18, verso 24 e 25. Como? A todos os ricos e infiéis. Porque Deus, Ele nos dá a riqueza. Mas aqueles ricos que enriquecem, como nós conhecemos, muitos no dia a dia do mundo, não é? Que enriquece por meio de corrupção, de mentira, de engano, como principalmente aqueles agiotas que enriquecem roubando outros. Está vendo? Irmãos, os líderes da igreja de Jesus Cristo, que são infiéis e avarentos, e que só pensam em dinheiro e nas coisas materiais, acabam não dando tempo suficiente para ter uma vida legal com Deus, de comunhão. Aqueles que só pensam em dinheiro, em avareza, e são infiéis, eles não têm tempo de lembrar de Deus, porque só pensam na coisa material. Ele esquece do amanhã. Lembra do rico insensato? É Lucas 13, se não me falha a memória. Lucas 11, que ele vai falar daquele homem que cada dia mais seus negócios cresciam, seus armazéns cresciam. É o rico insensato. E quando era final de semana, ele se deleitava com sua família nas suas fazendas. E Jesus, contando essa parábola para os discípulos, Jesus diz que pergunta para ele no último verso 21, se pedirem a tua alma, para quem será? Quer dizer, ele cuidava de toda a sua riqueza, e se ele prosperava, ele era um homem honesto com seus funcionários, mas ele esquecia de cuidar da sua vida espiritual. A semana inteira, o mês inteiro, ele cuidando das suas coisas materiais, final de semana ia gozar daquilo que ele tinha. E Deus, e adoração a Deus, e servir a Deus. E a Bíblia diz, Jesus contando a parábola, que aquele homem teve uma morte súbita. Quer dizer, não teve tempo para refletir, não teve tempo de servir a Deus e se voltar para Deus. Marcos 16, parte B, diz, aquele que não crê será condenado. É o que nós vamos aprendendo, irmãos, levando essa vida direcionada por Deus. Os líderes da igreja de Cristo precisam ser fiéis. Precisa acreditar em Deus. Precisa buscar, precisa ser obediente. Assim, irmão, gera um ciclo vicioso. Aqueles que são infiéis, ele fica cauterizado com aquela coisa como quem ele está agradando a Deus. Mas ele não serve, ele não tem tempo de adorar a Deus, ele só pensa nas riquezas. É infiel, é avarento. Vocês lembram de uma palavra que o Senhor diz? Que jamais o crente mendigará o pão? E será que a igreja de Cristo está crendo nessa palavra?
Porque a gente vê muitas atitudes que as pessoas invertem os valores das Escrituras. Buscam primeiro as coisas terrenas para depois buscar de Deus. Está invertendo Mateus 6,33, que Jesus falou. Está trocando as palavras, está pegando a Bíblia, colocando de cabeça para baixo. E está lendo pelo inverso. Primeiro as coisas terrenas, para depois ser o reino e a justiça. É o contrário que Jesus falou. Primeiro o reino dos céus e a sua justiça. A gente vai aprendendo. Irmão, Jesus Cristo pregava contra a riqueza material. Os fariseus que adotavam essa crença, eles escarneciam de Jesus por causa da sua pobreza. Eles desdenhavam de Jesus. Lucas 16,14. E os fariseus que eram avarentos, ouviam todas as coisas e zombavam dele. Está vendo? Eles escarneciam a Jesus. Uma segunda verdade, irmãos queridos, servindo com fidelidade e deixando o materialismo, o segundo ponto, a busca insaciável e avarenta pelas riquezas, é idolatria e é demoníaca. Ouça o texto, Colossenses 3, versos 5 e 6. Exterminais, pois, as vossas inclinações carnais, a prostituição, a impureza, a paixão, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. A avareza é idolatria. Buscar as coisas terrenas é idolatria. Priorizar as coisas terrenas. Está escrito, Colossenses 3, Paulo falando para essa igreja, versos 5 e 6. E por causa da influência demoníaca, irmão, ligado à infidelidade, à riqueza e à ambição por ela e a sua busca frequentemente, escravizavam as pessoas. Quanta gente estão escravizados das riquezas, do dinheiro, fazendo de tudo. Eu lembro, irmãos, quando eu ainda não era cristão, eu não podia ver o meu bolso vazio, eu tinha que ir atrás de dinheiro, eu tinha que me virar. E eu era funcionário federal, tinha um bom salário. Mas eu não podia ficar sem dinheiro, pela minha avareza. Se eu não tivesse, eu tomaria emprestado. E o devorador só raspando, só arrastando, só destruindo. Hoje, aqui agora, com todo o amor e tranquilidade, se vocês me pegarem aqui e botar de cabeça para baixo, não vai cair nenhuma moeda. Mas eu estou feliz, estou tranquilo, estou suprido. Mas antes eu não era. Eu não tinha quem me suprisse, o mundo não supre ninguém. Um salário que eu tinha muito bom, chegava no meio do mês e eu já não tinha mais nada. Porque o devorador destruía tudo. Eu já ficava zerado, aí tinha que ir atrás, porque eu não queria ficar sem dinheiro. Hoje eu sempre falo, alguém até às vezes não entende, mas eu digo que a gente não precisa de dinheiro. A gente precisa de Jesus que providencia o dinheiro, providencia a nossa sustentação. Então, meus queridos, amados irmãos, essa busca insaciável e avarenta, ela é coisa de idolatria e demoníaca. Então, irmãos, as riquezas, na perspectiva de Jesus, eram um obstáculo tanto na salvação como a vida de discipulado. Era difícil para Jesus. Ouça o que disse Jesus, registrado por Mateus 19, verso 24. E outra vez vos digo, que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha, do que entrar um rico no reino de Deus. Então, irmãos, é notório que uma parte dos ricos vivem como se não precisasse de Deus. Eles não entendem tanto, são cegos espirituais, porque se eles não precisassem de Deus,
Eles não buscavam, quando entravam em crise, quando entram em crise ou em alguma enfermidade, a cura. Ele pede para os crentes orarem, eles acreditam no poder da oração, mas não buscam, mas não praticam. Eles conversam com Deus, eles pedem auxílio a Deus, mas a riqueza deles faz no dia a dia da vida como se eles não precisassem de Deus. Vamos lembrar de uma situação. Um jogador de futebol, esses da Europa hoje, aqueles jovens, como eu vi, tem deles que ganham mais de 3 milhões de reais. 3 milhões de euros. Euros que é mais do que o real. Esse homem vai ter tempo, respondendo a sua resposta, a sua pergunta. Esse homem com tanto dinheiro, ele vai ter tempo de estar olhando para Deus. Ele não vai querer olhar, ele vai entender que não precisa. É difícil, por isso que Jesus disse que é mais fácil um camelo passar pelo fundo da agulha do que o rico herdar o reino dos céus. Porque ele passa a ser avarento, idólatra, a idolatrar o seu dinheiro, a sua riqueza. Esquece de Deus, que não tem um Criador, que o seu Criador é o dinheiro, o seu Deus se torna o dinheiro. Por isso que Paulo diz que é a raiz de todos os males. Ore por ele para Deus abrir o coração dele. Mas acontece, a gente ora para Deus mudar esses pensamentos, nessas direções. Então, irmãos, é notório que uma parte desses ricos vive dessa forma, né? Então, vive em busca para querer acumular riquezas. Eles mesmos com essa busca, sufocam a sua vida espiritual. Sofre. Terceiro e último, irmãos, ponto, servindo com fidelidade e deixando o materialismo, é o egoísta, o infiel e o avarento não centraliza o seu alvo, Deus nem a sua obra. Ele não centraliza nem Deus nem a sua obra na sua vida. Ele é egoísta, ele é infiel e ele é avarento. Então, irmãos, servir com fidelidade não é ser avarento nem cobiçoso. Aquele servo do Senhor, aquele escolhido de Deus que serve com fidelidade, ele não é avarento nem é cobiçoso, e não pensa só em si, nem nas suas possessões. Ele pensa em todos, ele pensa em Deus, ele tem tempo de adorar a Deus. O servo fiel. Lembramos daquela situação da esposa de Ló, colocando seus prazeres em seu coração na cidade terrena e não na cidade celestial. Hesitou na sua trágica morte, a mulher de Ló. Não foi isso? Eu falei Jó? Ló, então falei certo. Resultou na trágica morte dela. Ela virou o quê? A tradição. Por quê? Porque ela olhou para trás. Ela ficou com saudade da cidade, das coisas materiais. Irmãos, deixe fluir sua vida na direção de Deus, que Ele é providenciador de tudo. Para a sua sustentação terrena, para o seu trabalho. Hoje a gente fica muito feliz, Miriam, me permita. Creia na presença de Jesus Cristo. Como eu até hoje ainda me sinto muito feliz quando eu soube você trabalhando, você abrindo o seu escritório. Que essa é a prosperidade que Deus dá, a bênção de Deus, quando buscamos, quando somos fiéis, como obedecemos. E digo do meu coração, chega, me sinto aqui emocionado agora, falando sobre você, Miriam. Da alegria que a gente sente, não só você, como outros que estão trabalhando, que Deus abriu essas portas, que Deus tem suprido pela sua dedicação a Deus, pela sua fidelidade, pelo seu amor à obra. Não olha só para si, mas para todos. E isso são exemplos para a gente ir vencendo essas dificuldades. Então, irmãos, a vida do servo de Deus, Paulo dizendo aos Filipenses, no capítulo 2, verso 3 a 5, as suas verdadeiras riquezas consistem na sua fé. Olha, irmãos, vou repetir que é forte. As suas verdadeiras riquezas consistem na sua fé
e no amor que se expressam na abnegação e em seguir, sendo fiel ao Senhor Jesus Cristo. Está vendo? Como o Senhor orienta dessa nossa fidelidade para sermos abençoados. Ser fiel é dizer: eu confio, Senhor, em Ti. Eu creio na Tua palavra, nas Tuas promessas. Eu creio que o Senhor é um Deus vivo, que cuida de mim. Isso é ser fiel. Acreditar e confiar em Deus. A obediência daquilo que Deus nos ensina a ser fiel. O servo fiel, ele não se apega às riquezas como um tesouro para garantia pessoal. Ele não tem aquilo terreno como se lhe protegesse ou lhe desse uma vida eterna para ele. O servo fiel crê em Deus e obedece. O servo fiel deve abrir mão das riquezas se colocando nas mãos do Senhor. Abrir mão das suas riquezas, como essa parábola do rico insensato. E servir ao Senhor. Veja que esse homem morreu. Não levou nada, ficou tudo. Ele teve uma morte súbita. Mas ele prosperava, seus armazéns cresciam. Final de semana, a Bíblia diz isso, que ele regalava-te com suas famílias, comidas, bebidas. Mas Deus distante, não preparava a sua vida espiritual. Eu me lembro, hoje, para mexer com a gente, onde a gente se reúne, sempre estamos falando de Deus, da palavra. Começou a se formar um grupo lá na casa da minha mãe, no dia que eu estou lá, na segunda e na sexta, que a gente traz ela para a porta, e a gente fica sentado ali para ir distraindo a mente e tal, e junta uma grande parte da família mesmo, tias que moram vizinho ali, primos que moram vizinhos, vem e senta com a gente ali. Mas a gente é sentado ali conversando as coisas de Deus. Veja que há uma diferença, a gente tem tempo para Deus, a gente adora Deus, a gente acredita. Então, aquela reuniãozinha ali a gente chega ali 5 horas, que ela vem ali para a porta às 5, a gente sai 7, 2 horas a gente fica ali. Ela fica do lado da gente ali, ri para se acabar com as coisas que a gente fala, não é? Às vezes a gente faz uma brincadeira ou outra, ela ri um bocado, e ali a gente está compartilhando de Deus, da palavra de Deus, ajudando um ao outro a se avivar na palavra. É isso que Deus quer da gente, é isso que o crente fiel vive. Na palavra, se sente bem falar de Deus, na comunhão, ali é uma comunhão com Deus, porque a humanidade tem comunhão em todo canto, mas a comunhão com Deus é diferente, é poucos, os grupos são menores para essa comunhão com Deus. Então, irmãos, uma coisa que a gente poderia fazer essa pergunta para nós interior: sou eu infiel? Sou eu uma pessoa cobiçosa? Sou eu uma pessoa avarenta? Sou eu uma pessoa egoísta? Lhe digo para vocês, começando de mim, que é importante a gente observar isso em nós mesmos. E nós mesmos nos corrigirmos com o Senhor. Será que eu sou avarento? Será que eu sou egoísta? Eu tenho que olhar isso para mim mesmo no meu comportamento. E fazer um conserto com Deus, se eu for uma dessas coisas. Fazer um conserto. Então, o servo de Jesus deve ser fiel a Deus. Servir com fidelidade a Jesus Cristo, irmãos, é ser privilegiado. E é garantir e declarar que você faz parte do reino de Deus. Amém? Então, servindo com fidelidade e deixando materialismo, primeiro é a avareza e a infidelidade é a abominação para Deus. Segundo, a busca insaciável e avarenta para as riquezas é idolatria e demoníaca. Terceira e última, o egoísta, o infiel e o avarento não centraliza o seu alvo em Deus e nem na sua obra. Que Deus aplique sua santa palavra em nossos corações e nos ajude a cada dia a sermos fiéis a Deus. Amém? Vamos ficar de pé. A nossa irmã Josefa do Nascimento vai orar ao Senhor.
Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de nosso Deus Pai Todo-Poderoso, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre vós, sobre vossas famílias, sobre os vossos lares, sobre essa igreja viva e santa do Senhor Jesus Cristo que aqui está presente, sobre toda a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, que está nos quatro cantos da face desta terra. Nós abençoamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a igreja vencedora do Senhor Jesus Cristo diz: amém, glórias a Deus. Uma oração silenciosa, por esta noite estamos dispensados.